Olá a todos! Já tem algum tempo que as pessoas me pedem, alguns amigos espíritas, outros não espíritas, que me pedem para gravar diretamente sobre esse tema que nós escolhemos falar hoje. E nós já temos até alguns vídeos gravados sobre isso, numa playlist aqui do canal chamada Valorização da Vida. Mas quando falamos da valorização da vida, nós falamos mais sobre a prevenção do suicídio. E hoje nós gostaríamos de falar mais diretamente sobre a visão espírita, a visão da doutrina espírita acerca do suicídio. Então, todas as informações que nós vamos compartilhar vieram através dos nossos estudos, da nossa leitura, principalmente das obras básicas que foram organizadas por Allan Kardec. Então, se por um acaso você não acredita em nada disso, isso não te interessa, então pode deixar esse vídeo para outras pessoas que tenham interesse em saber sobre esse tema, sobre o suicídio à luz do Espiritismo. A primeira informação, a primeira coisa que eu gostaria de dizer para começar esse vídeo é uma frase que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Essa obra básica da doutrina espírita está lá no final, na coletânea de preces, e Kardec diz o seguinte: sabemos, meu Deus, qual a sorte que esperam os que violam a tua lei, abreviando voluntariamente os seus dias, mas também sabemos que infinita é a tua misericórdia. Então, existem leis que regem o universo. Assim como existem as leis da física, existe a gravidade, existem também outras leis que nós não estudamos nas nossas escolas, que nós ainda não estudamos nas universidades, que também regem o universo. E quando nós reencarnamos, nós estamos submetidos a essas leis. Mas a informação que eu gostaria de destacar nessa frase é a misericórdia. Nós esquecemos, em muitos casos, mesmo aqueles que são espíritas e que estudam sobre esse tema à luz do Espiritismo, às vezes nos estudos, nas palestras sobre isso, eu sinto com muita veemência a fala da justiça, a lembrança das leis, mas eu esqueço, às vezes eu não escuto tão fortemente a palavra misericórdia. E eu não canso de repetir porque considero isso muito importante para a compreensão minha e de todos aqueles que têm interesse nesse tema. Na lei de Deus, a misericórdia sempre caminha com a justiça. Então, se nós vamos falar sobre suicídio, não nos esqueçamos, como acabou de dizer aqui, como acabei de ler uma fala de Allan Kardec, que é uma fala dos espíritos que organizaram a doutrina espírita. A misericórdia está aqui para todos nós. Então, comecemos desse lugar de misericórdia. Ocorre que quando nós reencarnamos, nós recebemos junto com esse corpo físico, que é um empréstimo de Deus para as experiências que teremos aqui na Terra, para todos os desafios, todos os aprendizados que nós teremos, nós recebemos uma quantidade de fluido vital. É como se fosse uma bateria, aquilo que vai animar a nossa matéria para o nosso estágio, para a nossa peregrinação aqui na Terra. E esse ponto, essa informação é muito importante quando falamos do tema suicídio. Porque essa quantidade de fluido, ela tem uma correspondência com uma certa expectativa de vida, com aquele planejamento que foi feito antes da nossa reencarnação num corpo material. É claro que isso não é totalmente fechado. Quando a gente explica uma coisa, a gente tende a generalizar. E as coisas não são tão fechadas assim, porque existe o livre-arbítrio e nós poderíamos fazer algumas modificações nesse trajeto, nesse planejamento. Mas existe um planejamento.
existe uma expectativa, um tempo aproximado que levaremos para cumprir esse planejamento e assim essa carga, esse fluido anímico tem uma correspondência. Então, uma pessoa que abrevia a sua vida, seja pelo motivo que for, quando ela abrevia a sua vida, o que vai acontecer? Ela ainda está cheia desse fluido anímico. Então, isso é uma coisa geral. Todas as pessoas que abreviam a própria vida, quando fazem isso, ainda estão com muito fluido anímico, com muito fluido vital. Isso faz com que elas sintam-se ainda muito ligadas ao corpo físico. Esse pereceu, esse morreu, mas ela, enquanto ser espiritual que é, continua existindo. Tem um livro chamado O Céu e o Inferno, que é uma das obras básicas da doutrina espírita, e nesse livro Kardec reuniu inúmeros relatos, mensagens de espíritos desencarnados, relatando aquilo que eles encontraram após a sua desencarnação, após a morte do corpo físico. E ele categorizou esses relatos de espíritos desencarnados em aqueles sofredores, felizes, criminosos arrependidos. Uma dessas categorias são os suicidas. E aí tem uma outra informação que eu considero muito, muito, muito importante. Kardec diz assim: cada falta é punida de acordo com as circunstâncias que a determinam, de modo que não há punições uniformes e constantes, mesmo para faltas do mesmo gênero. Então, se eu estou falando de um criminoso, se eu estou falando de um suicida, se eu estou falando de um assassino, por mais que a falta tenha sido a mesma, existirão sempre, como existe na lei humana, na lei aqui da Terra, não existem agravantes e atenuantes? Só que na justiça humana existem limites de acesso a todos aqueles agravantes e a todos os atenuantes. Limites da nossa condição material, dos nossos equívocos. Mas a lei divina, a lei de Deus é perfeita. Deus tem acesso a todos os agravantes e a todos os atenuantes que levam uma pessoa a, por algum motivo, pelo seu sofrimento, por uma fuga. Nós não estamos aqui para julgar o que levou uma pessoa a cometer suicídio, mas o fato é que todas essas questões que agravam o seu comportamento, ou todas as questões que atenuam a sua falta, existe inclusive o relato muito tocante de uma mãe que, quando o seu filho comete o suicídio, ela não suporta a dor e logo em seguida comete o suicídio. E imaginem a surpresa, o sofrimento dessa mulher ao descobrir que continuava viva e que o que ela queria, que era se aproximar do seu filho, não seria possível, porque o ato do suicídio criou uma distância entre os dois. Então imaginem a surpresa. A principal surpresa daquele que comete suicídio é descobrir, se ele ainda não sabia, que ele não conseguirá extinguir a sua dor. Ele não conseguirá extinguir a sua existência. Ele continuará existindo. Então, o que é importante nisso tudo? Existem coisas que são gerais. O que é geral, que é para todo mundo? Vai continuar existindo. Vai se deparar com a informação cedo ou tarde, porque, em geral, existe um tempo de perturbação até o despertar. E alguns podem nem perceber direito, demorar muito para entender o que está acontecendo. Mas nenhum deles vai se deparar com nada, porque eles continuam todos existindo, continuam todos vivos. E como estão ainda muito conectados a esse corpo material, existe um sofrimento típico do suicídio, que é sentir a reverberação daquilo que o seu corpo físico está sentindo. Isso é presente em muitos e muitos relatos. Assim como uma outra consequência é sentir uma certa repetição
do ato suicida, porque o choque foi muito grande. Agora, quanto tempo vai durar isso? Nós não temos como dizer, não temos como estipular, como chutar, porque cada caso é um caso. Então, quanto tempo ficará essa pessoa em estado de perturbação? Não fazemos a menor ideia. Quanto tempo essa pessoa pode se sentir ainda conectada ao seu corpo físico? Não sabemos. Quanto tempo essa pessoa vai sentir a repetição do ato suicida? Não sabemos. É muito típico que essas coisas aconteçam, mas existem agravantes e atenuantes, como nós dissemos. Um livro muito interessante para aprofundar esse estudo é o livro Memórias de um Suicida, de Ivone do Amaral Pereira, onde nós percebemos que apesar desse sofrimento, que sim, ele existe, a misericórdia de Deus é infinita. Então, não necessariamente essa pessoa que viveu a experiência do suicídio vai ficar eternamente, como alguns, né? Às vezes a pessoa fala assim, 100 anos, 50 anos, 90 anos, nós não temos como estipular um tempo. Tem conexão com o tempo que essa pessoa poderia ter de vida? Sim, mas existem atenuantes, existe intercessão, existe prece, existe misericórdia. Não nos esqueçamos disso. E nesse livro nós percebemos que uma pessoa que, por exemplo, destruiu o seu corpo, não necessariamente vai retornar com o corpo todo deformado. Por mais que essa deformidade esteja ali, inclusive, como um certo clichê mental que dificulta que esse corpo se reorganize na reencarnação, mas os hospitais, todo o cuidado espiritual poderá oportunizar a essa pessoa um corpo perfeito. Ivone do Amaral Pereira é uma prova disso. Ela foi suicida por mais de uma vez e teve a oportunidade de um corpo perfeito, por mais que os desafios na matéria tenham sido inúmeros. Uma outra coisa que é muito comum de acontecer é que na reencarnação seguinte, a pessoa que foi suicida passe pela mesma provação que a fez sucumbir. O mesmo desafio que ela tentou fugir, ela vai ter uma nova oportunidade de ultrapassar aquele desafio. E tem uma grande tendência a cometer suicídio de novo, por quê? Porque ela cometeu antes. Então, aquele arquivo mental, aquele clichê pode interferir no seu comportamento. E o mais importante, a principal mensagem que nós gostaríamos de deixar. Se você tem na sua família algum amigo, algum conhecido ou um desconhecido que passou pela experiência do suicídio, faça uma prece sincera por essa pessoa. Ao invés de ficar julgando, condenando, pensando isso, pensando aquilo, faça uma prece sincera. Porque para além dos relatos de sofrimento, que sim, é real, existe, é muito grande, mas a misericórdia vem também em forma de prece intercessória. Então, quando nós dirigimos o nosso pensamento a Deus, pedindo que amenize o sofrimento dessa pessoa que conhecemos ou não, nós somos atendidos. Se essa prece brota do mais profundo e sincero dos nossos sentimentos. Que possamos nos unir à falange de espíritos que trabalham a favor, em benefício desses amigos. Quem sabe quantos de nós também não passamos por essa experiência algum dia. Um grande abraço a todos e eu espero que de alguma forma essa mensagem tenha sido consoladora para vocês. Um abraço.